Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Espero encontrar todos bem na luz, na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. No estudo dessa noite, iremos dar sequência ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você for novo por aqui, saiba que aqui no grupo Vida em Oração, nossos estudos ocorrem normalmente às terças e quintas, salvo algum pequeno detalhe da rotina familiar, e que eu, Adriano, junto com a minha esposa Caroline, conduzo os estudos por aqui. Se for novo, considere se inscrever em nosso canal, compartilhar e comentar os nossos vídeos, para que possamos assim levar a palavra da doutrina espírita para mais e mais pessoas. Reforçando, às terças fazemos um estudo de um livro voltado à doutrina espírita. Atualmente estamos no livro Os Missionários da Luz. E às quintas-feiras a gente procura estudar um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então daremos início ao estudo dessa noite com a nossa prece de abertura. Vamos assim então, nos acalmando, centrando nossos pensamentos em Deus nosso Pai e agradecendo a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, de estarmos na presença do Mestre Jesus, que nos acompanha, junto aos nossos mentores e todos os benfeitores espirituais, bem como os nossos irmãos desencarnados, que vêm até nós neste momento, nos acompanhar, nos intuir, orar conosco e se valer desta boa energia que a espiritualidade amiga faz fluir em nossa casa, faz fluir na casa de cada um de vocês que nos acompanham. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, a oportunidade do estudo, do aprendizado, que bem possamos aproveitá-la a fim de nos educarmos e evoluirmos cada dia um passinho mais. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Bom, como eu disse, daremos sequência no estudo do capítulo 28. O capítulo 28, que é o último do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de uma coletânea de preces espíritas. Como eu deixo destacado em todo o estudo deste capítulo, o Allan Kardec, junto com a espiritualidade, montou esse capítulo não com o intuito de que nós decoremos as preces como se fossem algo mecanizado ou como se fossem atalhos para que Deus nos ouça e que a espiritualidade nos atenda. Não. O intuito deste capítulo é nos inspirar, pois muitas pessoas, ao longo dos séculos, justificam o fato de não fazerem uma prece, não orarem, por não saberem o que dizer, por não saberem as palavras bonitas que os palestrantes, que os padres, que os bispos, que os oradores em geral falam. E a espiritualidade explica, não só neste capítulo, mas como em outros, que na verdade a prece que mais agrada a Deus é aquela feita do coração. Não necessariamente são precisas palavras bonitas, palavras difíceis, apenas que aquilo seja pedido com fé, com vontade, que o pensamento esteja em Deus, pois todas as preces são acolhidas e são atendidas de acordo com a nossa necessidade. Isto posto, vamos entrar agora num subtema dentro do capítulo, que é a parte 4, preces pelos espíritos. E a prece de hoje que vamos estudar é a prece para logo após a morte. Então, provavelmente, nessa prece, o Allan Kardec vai nos apresentar uma ideia de prece da qual podemos nos valer no momento em que uma pessoa querida, conhecida, ou até mesmo desconhecida, mas que ficamos sabendo
do seu desencarne, precisa desse minuto nosso de oração. Então, provavelmente ele vai comentar um pouco sobre isso. Vamos então ao estudo. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas lhes proporcionar uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar na espiritualidade. Mas ainda neste caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem então vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Então ele deixa claro, mais uma vez, que as preces não precisam ter palavras difíceis, bonitas, palavras complicadas, mas sim ser feita de coração. E que quando é por uma pessoa que acabou de desencarnar, ela precisa ser ainda mais sincera, pois a pessoa, quando desencarna, na maioria das vezes, está em grande perturbação pela mudança do estado corpóreo, pela mudança de plano, do plano físico para o plano espiritual. Muitas vezes esse despertar é complicado, é complexo. A pessoa ainda está muito ligada ao corpo físico que pereceu. A pessoa ainda traz muito as sensações físicas que ela tinha. Então, realmente é um momento, as literaturas mostram, os relatos, as cartas psicografadas, que é realmente um momento muito tenso, um momento muito complexo. Então a oração vem para ajudar. Vamos ver aqui a primeira prece que ele nos coloca. São duas preces, elas são um pouquinho grandes, tá bom? Então eu vou tentar dividi-las em duas partes. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma da pessoa que desencarnou, que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas a seu favor as provas que passou na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. A vós, bons espíritos, que viestes receber essa criatura, e vós, sobretudo que sois o seu anjo guardião, assisti-o, ajudando-o a se separar da matéria. Dai-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação que acompanha a vida corporal, que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. Então, num primeiro momento, ele pede aqui auxílio a toda a espiritualidade que está envolvendo aquela pessoa que está desencarnando, né? E que essa oração ajude, que essa energia, que esse bom pensamento ajude nessa separação do corpo físico, né? E que se a pessoa venha a despertar se sentindo culpada por suas faltas, por suas falhas enquanto encarnado, que essa oração também lhe sirva de bálsamo, de atenuante para essa culpa. Aí ele vai se dirigir agora à pessoa que desencarnou. A ti, pessoa que acabas de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui te encontra entre nós e nos vê e nos ouve.
pois apenas deixaste o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixaste um envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives entretanto pelo espírito. E esta vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos ao nosso corpo material, semelhante a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de ti, e ao ver tanta grandeza, compreenderás a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. Então ele se dirige à pessoa que desencarnou, e por mais que ele fale que a ideia da prece é ser simples, ele usa palavras difíceis, bem difíceis, muitas delas em desuso hoje em dia. Mas ele fala que a pessoa tem que entender que ela está desencarnada, mas que ela não morreu, que ela se encontra entre nós, nos vê, nos ouve, porque ela apenas deixou o corpo físico, um corpo que perece, um corpo que estraga, né? E que ele vai, a partir de agora, ter novas experiências, liberto desse corpo que nos limita, é poder visitar outros mundos, outras regiões, outras localizações, e vai aprender e compreender muita coisa. E vai entender também por que a gente é tão ambicioso quando está encarnado, porque o espírito sabe do que ele é capaz e do que ele consegue realizar fora do corpo. Seguindo. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus e aos deveres que ainda temos de cumprir neste mundo. Nós aqui te seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente contigo, como agora te reúnes com os que te precederam. Não podemos ir atrás de ti, mas pode vir até nós. Vem, pois, atender os que te amam e que também amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são queridos. Protege-os segundo as tuas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás agora mais feliz e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos no mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem se extinguir, que possas, para a tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a esses sentimentos. Perdoa-as, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para contigo, como aqueles para os quais erraste, também te perdoo. Que assim seja, graças a Jesus, graças a Deus. Então ele sugere que ele se tranquilize, que nós aqui ainda ficaremos pensando nessa pessoa, para que essa pessoa, quando possível, também pense em nós. Que ele olhe por aqueles que ele ama, por aqueles que ele gosta. Auxilie-os na medida que puder, né? E que ele se afaste dos sentimentos, de tudo aquilo que afasta ele de Deus, tudo aquilo que coloca a pessoa dentro do umbral, né? Vamos dizer, porque é tudo aquele sentimento que não permite a pessoa progredir, né? Aí tem uma nota aqui, ó. Podem se juntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família ou das relações e da posição do falecido. Quando se trata de uma criança, sabemos pelo Espiritismo que não estamos diante de um espírito recém-criado, mas que já viveu outras vidas e que pode até mesmo ser bem adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que necessitava de um complemento de provas
ou devia ser uma prova para os pais? Beleza. Aí tem mais uma prece. Deixa eu ver se é isso. É. Então, vamos à segunda prece. Espero que tenham gostado. Uma prece muito bonita. Difícil de pensar em lembrar ela inteira, tá? Mas ela pelo menos nos inspira a pedir por aqueles que estão trabalhando no desencarne da pessoa, a pedir que a pessoa compreenda onde ela está agora, né? Pedir para ela manter bons pensamentos, procurar um bom caminho, seguir um bom caminho, auxiliar quem ela puder, né? Então, isso a gente consegue lembrar. Não precisa lembrar exatamente das palavras, mas sim da ideia, né? Do formato da prece, né? Porque é importante que ela seja feita de coração. Então vamos à segunda prece. Ela foi ditada a um médium de Bordeaux, na França, no momento em que passava diante da janela desse médium o enterro de um desconhecido. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe a vossa luz aos seus olhos. Tirai-os das trevas. Abri os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor deste nosso irmão que acabais de chamar do exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrar de somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrandeis a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de vós. Então, ele é uma prece para uma pessoa desconhecida, onde a prece, quem está fazendo a prece está pedindo a Deus que a sua misericórdia e sua bondade se sobressaia sobre a justiça que aquela pessoa possa necessitar, né? Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acaba de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te sem queixas à sua justiça, mas jamais se desesperes da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as faltas que deixaste para trás, bem como o trabalho que te espera, para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e encorajem. Meus irmãos da terra, teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que ores por eles. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. A segunda parte, ele pede que a pessoa aceite o destino que ela tem ali, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa passar, se redimir, e que ela não duvide nunca da misericórdia de Deus. Que ele possa olhar o que fez para planejar bem o que fará no futuro. E que ele possa reparar naquilo que não tenha feito com cuidado, com qualidade. E que Deus o perdoe, os bons espíritos o amparem e que ele siga em oração, tanto quanto os que aqui estão seguirão. Então é uma prece muito bonita também, dirigida nesse tom de pedir a Deus que a sua misericórdia perdoe todas as falhas, todas as
os pontos não tão bem executados que tivemos aqui. Eu acho que o mais importante disso tudo, acredito na verdade, que o mais importante de todas essas preces é emanar sim pensamentos de esclarecimento para essa pessoa que acabou de desencarnar, independente do que ela seguia como religião. É claro que uma pessoa que segue alguma religião ou mesmo a doutrina espírita, ela tem uma tendência a entender um pouco mais quando desencarna. Claro que tudo depende do grau de esclarecimento, do quanto a pessoa realmente acredita naquilo que ela vinha seguindo ao longo da vida, e que o quanto, na verdade, ela está ligada às coisas materiais, às coisas terrenas. É muito complicado, mesmo para uma pessoa muito fervorosa dentro de uma religião, desencarnar, mas enquanto encarnada ser muito ligada às coisas materiais. Aquela pessoa que tem apego a tudo que é dela, ela se sente na posse de tudo. Aquela pessoa que não deixa de fora uma colherzinha de café, sabe? Tem um controle rígido, rigoroso sobre tudo que tem dentro da casa dela, por exemplo. Não deixa, não aceita que nada suma, que nada quebre. Na primeira oportunidade desconfia que estão querendo pegar as coisas dela, estão querendo, enfim, roubar as coisas dela. Ou quando some alguma coisa em casa, é porque alguém roubou. É uma pessoa muito materialista, muito ligada à parte física. E no momento de desencarne isso complica bastante. É aquela pessoa que não aceita que desencarnou, não entende porque estão usando suas coisas, ou estão encaixotando suas coisas, ou estão doando suas coisas. É aquela pessoa que não aceita o auxílio da espiritualidade que está ali em volta dela, porque ela fala, não posso sair daqui, tenho que ficar aqui cuidando da minha casa, tenho que cuidar das minhas coisas, tenho que ficar de olho no meu dinheiro, tenho que ficar de olho nos meus carros. Então, realmente essas duas preces, elas vêm no sentido de pedirem, ou melhor, enviarem pensamentos de esclarecimento, para a pessoa tomar consciência de que desencarnou, tomar consciência de que vai ser auxiliada pela espiritualidade que está em volta dela, tomar consciência de que o que ficou no plano físico não importa, que agora é outra dimensão, vamos chamar assim, né? E se a gente pensar desta forma, o estudo acaba que a prece do estudo fica mais fácil, não digo de ser lembrada novamente, mas sim de que a ideia fique mais fixa na nossa cabeça. E quando passarmos por situações assim, possamos ali, em um curto espaço de tempo, no momento que a gente conseguir se reservar e se fechar em pensamento, enviar esses bons pensamentos a esse irmão, a essa irmã que desencarnou. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vamos então aproveitar que falamos tanto de pensamento e vamos fazer as vibrações dessa noite. Vamos nos unir em um só pensamento, em uma só intenção, por aqueles irmãos e irmãs que necessitam desta boa energia para seguirem adiante, para seguirem enfrentando as tais vicissitudes da vida, que nada mais são do que as dificuldades do dia a dia, né? Então vamos assim, pedindo a Deus nosso Pai e aos bons irmãos, sob o olhar bondoso e misericordioso do Mestre Jesus,
Que toda essa boa energia aqui presente possa ser direcionada nas nossas vibrações aos irmãos que estão passando por dificuldades do corpo físico, dificuldades espirituais, dificuldades de pensamento, dificuldades mentais. Que esta boa energia possa lhes envolver, lhes dar a paz por um instante, para que possam assim sentir e ouvir o amor e o carinho que vem de Deus, nosso Pai. Vibremos. Vibremos por todos os irmãos que passam todos os tipos de necessidades do corpo físico, que não têm onde comer, o que beber, onde dormir, o que vestir, onde se abrigar. Que o auxílio venha através de mãos samaritanas, mãos amigas, mãos essas que auxiliam sem querer nada em troca. Vibremos por todos os irmãos que se encontram adoentados, acamados, nas mais diversas clínicas e hospitais. Que o auxílio desta boa energia inspire médicos, enfermeiros e cuidadores a fazerem o seu melhor por esses irmãos. Vibremos ainda por todos aqueles que estão encarcerados por culpa de atos e ações que lhes afastaram de Deus e que prejudicaram os seus irmãos. Que eles possam receber esta boa energia na forma de um instante de paz, onde possam refletir sobre o que fizeram e sobre o que gostariam de fazer de bem e para o bem quando recuperarem sua liberdade. Vibremos ainda, irmãos e irmãs, por todos os que nos cercam, encarnados e desencarnados, parentes de sangue ou não, colegas conhecidos, irmãos de jornada e de caminhada, irmãos de coração, colegas de trabalho, bem como os nossos vizinhos e todos os que nos cercam, para que o amor de Deus encontre cada um destes corações abertos e prontos para receberem esse carinho e essa misericórdia que tanto nos impulsiona e nos auxilia dia após dia. E assim, Pai amado, te agradecemos a oportunidade do estudo, deste momento de oração. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos acompanhar e aos nossos mentores e benfeitores, bem como a todos os irmãos desencarnados e encarnados, que vêm ter conosco este momento, onde recebemos do Pai as melhores energias, os melhores pensamentos, e que momento esse em que podemos estudar, aprender, nos melhorar e ainda auxiliar o nosso próximo. Obrigado, Pai amado, por sua infinita bondade e misericórdia, por todo o carinho e cuidado. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, guarde e proteja ao longo deste final de semana e da semana que irá seguir adiante. Fiquem na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, pois Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.